Hora de mais uma história nosso espaço. Ninguém pode te fazer parecer mal, a menos que você permita. Hoje, no nosso espaço, um traidor coloca muito mais do que apenas horas extras no trabalho. Primeira história. Oi, estou escrevendo para compartilhar minha história sobre meu namorado infiel. Desculpe pelo longo texto antecipadamente. Meu namorado Dave e eu começamos a namorar quando tínhamos cerca de 15 anos. Podemos dizer que éramos namorados do ensino médio. No ano de 2016, o ajudei a conseguir um novo emprego no armazém, devido a um aumento salarial. Estávamos todos tão animados por ele começar. Comemoramos levando nosso filho de 2 anos para a Disneylândia. Na época, eu não sabia o que estava por vir. Dave finalmente começou seu trabalho e, 2 meses depois, ele começou a se comportar de maneira diferente comigo. Foi quando comecei a sentir um pressentimento dentro de mim. Ele começou a me criticar por coisas pequenas, parou de falar comigo sobre o trabalho e a intimidade diminuiu de 4 vezes por semana para ele exigir todos os dias. Foi em nosso aniversário em fevereiro, durante uma discussão por mensagem, que perguntei se havia outra pessoa. Ele respondeu que sim. Meu coração afundou. A dor que senti foi a pior da minha vida. Não é uma dor que eu desejaria a ninguém. Liguei para ele, caixa postal. Liguei novamente, caixa postal de novo. Ele me mandou mensagem dizendo que precisava ir trabalhar e não podia falar. Fiquei louca, me senti fraca, tonta, meu coração e garganta pareciam que iam explodir. Não conseguia entender onde errei. O fim de semana chegou e era 14 de fevereiro. Conversamos. Ele jurou que nunca aconteceu nada entre eles, que seus sentimentos eram intensos e não foi planejado, mas ele não queria terminar. Me senti traída, machucada. Pedi para ele parar de falar com ela, mudamos de apartamento. Ele disse que não podia parar de falar com ela, pois trabalham juntos. Perguntei como alguém não consegue parar de falar com outra pessoa. Disse que entendia que era trabalho, mas ele poderia desfazer a amizade e só falar com ela quando necessário. Ele se recusou. Continuei brigando com ele, dizendo que se não parasse de falar com ela, me perderia. Ele finalmente cedeu. Meses se passaram e eu ainda estava machucada pela situação, mas por algum motivo ainda sentia que ele estava falando com ela. Ignorei esse sentimento por causa do quanto estava apaixonada por ele. No final do ano, fui transferida para o mesmo local de trabalho que meu namorado. Não contei a ele, esperei até a semana do meu primeiro dia. Ele ficou chocado, não entendia por que fui transferida para aquele prédio. Pedi para mudar de lugar e ele disse que não havia nada de errado com isso. Provavelmente, não gostaria de estar lá. Disse que estava tudo bem, sem problemas. No meu primeiro dia de trabalho, conheci pessoas incríveis, me diverti, gostei de estar entre as pessoas. Na hora do almoço, eu e minha amiga encontramos uma mesa e nos sentamos para almoçar quando vi meu namorado entrar. Ele e seu amigo se sentaram na mesma mesa ao lado da nossa. Havia 2 cadeiras vazias à sua esquerda, eu estava à sua direita, seu amigo e minha amiga estavam de frente para nós, do outro lado da mesa. Ele me apresentou ao amigo e começamos a conversar sobre meu primeiro dia. Senti algo estranho. Olhei para cima e vi uma mulher passando perto da nossa mesa e se sentando à esquerda do meu namorado. Meu coração afundou quando senti meu namorado tenso. De alguma forma, eu sabia que era ela. Ele não me apresentou a ela. Edith, vá mais na história, não sei se alguém gostaria de ler mais. Bem, era meio esperado que o que quer que tivessem estava acontecendo de fato continuaria porque estavam trabalhando juntos. Honestamente, se ele realmente se importasse com você e tentasse juntar os pedaços do que quebrou, ele teria deixado aquele emprego. Não importaria se fosse um aumento salarial maior ou não, um parceiro leal. Parte 2. Parte 2, inestimável. Quero agradecer àqueles que estão interessados na minha história. Tudo isso aconteceu há alguns anos, então há uma resolução para isso. Postei minha história em 2 partes para que não fique tão longa. Aqui está o resto da minha história.
Para contextualizar, o nome do meu namorado é Dave e a outra mulher, agora a chamaremos de Mary. Enquanto Mary se dirigia para o assento ao lado do meu namorado, senti ele tenso. De alguma forma, eu sabia que ela era outra. Olhei para o meu namorado e pedi para ele se aproximar de mim. Ele o fez. Minha amiga, que conheci no primeiro dia, olhou para Mary, depois para o meu namorado e para mim. Ela me lançou um olhar questionador. Dei de ombros, expressando que não sabia. Uma vez que o almoço acabou, todos, exceto meu namorado e eu, saíram. Lembro-me de pensar como poderia perguntar a ele sem começar uma briga, e por que ele não me apresentou novamente. Deixe passar. Eu sei o que você está pensando, como ela foi ingênua. E você está certo. Ele foi meu amor de colégio, meu primeiro amor. Eu não estava pronta para saber ainda, não estava pronta para passar pela dor novamente. Enquanto trabalhávamos no mesmo prédio, estávamos em departamentos separados. Nos encontrávamos ocasionalmente para almoçar. Nas primeiras vezes, notei Mary sentada ao lado do meu namorado durante o almoço, eles estavam se tocando e rindo. Eu vi isso em seus olhos. Ignorei novamente. Ao entrar, ela me via e se desculpava. Mary começou a almoçar sozinha após o quarto dia. Isso me deu um pouco de paz. Me fez pensar se estava exagerando. Mary é bonita, pensei, mas éramos significativamente diferentes em aparência e corpo. Pensei comigo mesma que talvez estivesse exagerando. Não podia ser. Quanto mais eu trabalhava, mais conhecia mais pessoas, pessoas em posições mais altas. Começaram a me treinar, pois viam meu ética de trabalho e minha disposição para tentar coisas novas. Fui treinada em 2 departamentos antes de acabar em um departamento ao lado do meu namorado. Era um layout aberto, então eu podia ver todo o seu departamento, assim como ele podia ver o meu. Um dia, estava trabalhando para mover caixas do transportador para um palete e uma gaiola, quando olhei para cima e vi meu namorado ajudando uma mulher. Um sentimento avassalador de ansiedade veio sobre mim. Meu amigo Mato também olhou naquela direção. Ele me disse que não parecia nada. Meu coração batia rápido enquanto observava a interação do meu namorado com Mary. Ele ajudava a levantar caixas, a jogar o lixo fora, rindo e se tocando levemente. Sorri e respondi que tenho certeza de que não é nada. Foi a primeira vez que encontrei o comportamento deles sem que eles soubessem que eu estava por perto. Fui para casa pensando se deveria mencionar isso. Eu não estava bem. Estava mentalmente confusa. Chorei. Não sabia se minhas suspeitas estavam certas. Decidi perguntar a ele no dia seguinte quem era a garota por quem ele se apaixonou. Parte 3. Desculpe pelos atrasos para a parte 3. Por algum motivo, meu post foi deletado. Espero que este seja o correto. Para contextualizar, o nome do meu namorado é Dave e chamaremos a outra mulher de Mary. Um dia, enquanto estava saindo, fui até o departamento do meu namorado para buscá-lo e ir embora. Cheguei até ele e ele estava em uma conversa profunda com Mary. Ele não me olha uma vez nem me reconhece. Mary olha na minha direção e sinaliza com a cabeça que estou ali. Ele me olha e pergunta por que estou ali. Eu digo a ele que é hora de ir embora e, como estávamos indo na mesma direção, pensei que poderíamos ir juntos. Ele olha para o relógio e diz que temos mais 5 minutos e volta a conversa com ela. Sinto-me idiota. Mary me olha e decide se apresentar. Oi, eu sou a Mary. Acho que o Dave não nos apresentou, ela diz. Eu olho para Dave e respondo, sim, não sei por que ele não o fez. Então, me apresento. Quando Dave interrompe, dizendo que nunca nos teve juntos para nos apresentar, ele se desculpa e se despede de Mary. Não sabia como reagir. Ele nos teve juntos no meu primeiro dia, mas não nos apresentou. Eu queria perguntar se era ela, mas e se não fosse? Ele ficaria bravo por eu não superar toda a situação de haver outra pessoa e me deixaria com o nosso filho de 2 anos. Eu estava com medo. Ele trabalhava com ela com muita frequência e isso me incomodava.
De repente, surgiu a oportunidade de ser treinada no departamento dele. Não estava certa se era uma boa ideia, mas pensei, por que não? Fui treinada e adorei. Todo o departamento era incrivelmente divertido de se estar. As pessoas eram animadas e muito inspiradoras. Costumava questionar por que meu namorado sempre procurava Mary para assuntos relacionados ao trabalho. Ele sempre me dizia que ela era responsável pelo que saía dos trabalhadores. Conheci outra pessoa que fazia a mesma tarefa que Mary, seu nome é Liz. Liz me informou que Mary era sua substituta, mas ela precisava de outra pessoa. Perguntei qual era o trabalho dela e achei bastante interessante, então me ofereci para ser sua outra substituta. Foi divertido e eu gostei. Comecei a ver Mary cada vez menos à medida que o tempo passava. Ela começou a trabalhar em outro departamento e, sempre que aparecia, meu namorado flertava com ela. Nossas discussões passaram de uma vez ou outra para algo diário. Eu estava muito desconfortável com o comportamento dele e dela um com o outro. Ele sempre dizia que eu estava exagerando, que precisava superar o problema, que eles eram amigos e que eu precisava aceitar isso. Estávamos discutindo a caminho do trabalho e eu não conseguia parar de chorar. Lágrimas ocasionalmente caíam enquanto eu trabalhava. Naquele dia em particular, eu estava em um departamento diferente, escondida da maioria das pessoas. Era apenas eu e outro colega de trabalho. Ele fazia o possível para me fazer abrir o jogo com ele. Decidi, por que não? Contei a ele porque estava chateada e, felizmente, fiz isso, porque o que ele me disse mudou tudo para mim. Ele confirmou tudo. Meu namorado estava interessado em Mary, mas Mary não lhe dava atenção. Meu namorado até interveio em sua chance de conversar com ela, dizendo para ele manter distância. Isso foi o suficiente para mim. Não havia mais volta. No caminho para casa, fiquei em silêncio. Meu namorado tentou conversar. Eu respondi com ou tá. Naquela noite, deitados na cama, ele estava pegando no sono quando o acordei. Ei, amor, disse. Sim, respondeu. É a Mary, aquela que você jurou não estar falando? Perguntei. O silêncio pareceu uma eternidade. Sim, estou indo dormir, ele disse. Não, precisamos conversar sobre isso, eu disse. Ele se recusou. Disse para eu deixar isso pra lá. Era a sua frase favorita, deixa pra lá. Doeu. Ele arrancou o curativo que eu fechei com suas mentiras. Implorei para ele conversar comigo e ele se recusou, dizendo que se eu não pudesse deixar isso pra lá, ele estava me deixando. Perguntei se ele estava sendo honesto, porque eu não conseguia confiar completamente nele mais. Ele disse que tiveram intimidade e terminou comigo. Meu mundo acabou. Chorei por dias e não conseguia ser eu mesma sem me despedaçar. Pedi para ele não contar nada para ela até que eu estivesse pronta para contar ao mundo que havíamos terminado. No dia seguinte, no trabalho, fiquei presa no departamento dele. Fui enviada para entregar alguns materiais no departamento de Mary. Fiz como mandado. Enquanto voltava, Mary se aproximou de mim sorrindo. Perguntou como eu estava. Conclusão. Eu estou bem. Deixo claro para ela. Estou tentando manter a calma. A próxima pergunta dela me enfurece. Como você e Dave estão? Ela pergunta. Eu sei que ela sabe, ele contou para ela, posso sentir isso em meus ossos. Oh, nós terminamos, eu digo. Ah, não, por quê? Por sua causa, eu respondo. Eu não quis que nada acontecesse, desculpe. Nada aconteceu, ele é apenas um amigo, é só isso, ela diz. Eu vejo meu namorado enquanto voltamos para o meu departamento. Ele parece assustado. Eu passo por ele de volta para minha área, e ele para conversar com a Mary. Não me importava o que tinham para dizer um ao outro. Eu odiava ele. Eu odiava ela. Vou encerrar minha história aqui. No final, implorei para voltarmos, no momento, era tudo que eu queria, manter nossa família unida, voltar ao que éramos antes. Eu queria que ficássemos bem de novo.
Não faço ideia do que aconteceu entre ele e Mary durante nossa separação. Ele jurou que não queria parecer um idiota e pular em um relacionamento com ela. Eu não sei qual é a verdade. Eu ainda o odeio. Odiei quando voltamos. Nunca me senti tão baixa na minha vida. Pedi para ele escolher entre a amizade com Mary ou estar comigo e coparentar nosso filho. Em vez de terminar sua amizade dizendo a ela, ele optou por sair. Que covarde! Alguns meses depois, acabei engravidando novamente, mas era o plano. Queríamos dar um irmão para meu primeiro filho, então concordamos em ter mais um. Lembro-me do último dia de Mary. Estávamos trabalhando juntas, não por escolha, éramos civilizadas uma com a outra, mas não falávamos a menos que fosse necessário. Ela me pediu ajuda com algumas caixas. Respondi que não conseguia levantar essas caixas. Ela disse que poderíamos levantá-las juntas. Respondi que não podia porque estava grávida. Ela pareceu surpresa e me deu um parabéns óbvio e falso. Respondi o sim ou e me afastei. Agora você pode perguntar se eu e meu namorado ainda estamos juntos. Não, não estamos. Eu ainda o odeio? Não. Eu culpo Mary? Não. Mas teria sido legal se ela fosse leal. Eu acredito em Mary ou Dave sobre nada ter acontecido ou que sim, eles foram íntimos. Eu não sei. Nunca saberei. A confiança foi quebrada. Obrigada por ler minha história. Fui ingênua por muito tempo. Ninguém merece ser traído. É triste que haja pessoas por aí que, em vez de deixar seu parceiro, decidem trair. Sinto muito por quem está passando por isso. Isso te marca e muda você. Ainda hoje tenho problemas de confiança, mas estou trabalhando nisso. Quanto aos comentários da comunidade. Alguém perguntou como Dave é como copai. O Op respondeu honestamente que foi difícil no começo, mas eles foram se entendendo aos poucos, principalmente pelos filhos. Ela ama como ele é com as crianças e ele está sempre disposto a ajudar quando ela precisa devido ao trabalho. Outra pessoa perguntou se Dave está com Mary agora. O Op respondeu que não, eles não ficaram juntos, pelo que ela sabe. Quando Dave saiu, ele cortou algumas comunicações com ela e com todos do trabalho. Outro comentário finaliza dizendo que o relacionamento do Op com Dave acabou muito antes de ela tentar implorar para que eles ficassem juntos. Ele humilhou completamente ela. Parece que ela ainda pode ser um pouco ingênua sobre o que aconteceu. É triste que haja pessoas que decidem ficar com um parceiro que as trai na frente delas e elas têm que testemunhar isso todos os dias no trabalho. O que você faz com tudo isso? Obrigado por se juntar a nós hoje no nosso espaço. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e ative o sino de notificação para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!